eterno sobre toda a terra e céu. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, parte A. A série de mensagens está chegando ao fim. Faltam 2 exposições, essa de hoje mais uma. Quero dizer para você que foram 16 pregações sobre esse assunto, trazendo a clareza sobre o que são, né, as marcas do cristão. Eu tenho certeza que da mesma forma que abençoa a minha vida, abençoa a sua vida também. Não falamos de novidade, até porque o Evangelho não tem novidade nenhuma, mas como é bom lembrar das verdades do Evangelho. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, parte A. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, que vamos falar do versículo 1 ao 8, mas eu queria ler inicialmente esse, que diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Vou ler novamente. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos pela oportunidade que temos e a liberdade que temos de meditarmos na Tua Palavra como igreja, em comunhão. Te pedimos agora que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar com clareza e entendimento. E queremos declarar também, Senhor, que o Senhor tem liberdade para trabalhar os nossos corações. Que nada possa impedir a Tua vontade, nem mesmo eu que estarei expondo esse texto. Pai, que Tu faça a Tua vontade no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, mais uma mensagem sobre as marcas do cristão. Só para lembrar você, estamos falando da última parte do livro que fala sobre as nossas ações para com Deus. E essas ações foram amar a Deus, que nós devemos. Uma das marcas do cristão é o cristão amar a Deus, o cristão odiar o pecado. A gente não pode flertar com o pecado, a gente tem que odiar o pecado, né? E na noite de hoje nós vamos falar sobre o tema santidade como um alvo. Imagina aquele atirador de flechas, né? Ele tem um alvo e ele mira naquele alvo e aquele é o objetivo dele. Pois é, quero dizer para você nessa noite que a santidade é o nosso objetivo. Como cristãos, a santidade é o nosso objetivo. Só para você entender o que está acontecendo nesse trecho que nós vamos ler do versículo 1 ao 8, Paulo está escrevendo para essa igreja em Tessalônica, uma igreja onde ali era um centro comercial do Império Romano, onde tinha muita idolatria e muita imoralidade sexual. E por isso, Paulo está alertando aquela igreja sobre a importância de ser santo, de estar em santidade, né? Muitos daqueles novos convertidos, quando eles chegavam ao Evangelho, eles traziam práticas daquilo que era a sociedade local. E aí o que acontecia? Eles traziam as práticas e eles precisavam ser instruídos que, para agradar a Deus, e o tema da sociedade bíblica fala, a vida que agrada a Deus. Para agradar a Deus, nós precisamos ser santos. Nós precisamos buscar a santidade, o processo da santidade. Então, eles chegavam na presença e precisavam aprender. E eu quero dizer para você que essa carta, como todas as cartas de Paulo, parece que foram escritas para o dia de hoje. Então, também fala aos nossos corações hoje que para que nós, como cristãos, possamos agradar a Deus, a gente precisa de santidade. Isso é uma realidade. Então, aí Paulo enfatiza que a fé em Cristo não muda apenas o destino eterno da pessoa. Preste atenção nisso. A fé em Cristo não muda apenas o destino eterno da pessoa, mas também o seu comportamento diário. Crer em Cristo aponta para a mudança de destino. Quando você crê em Cristo, você crê que Ele vai voltar e você vai viver eternamente com Ele, mas também impacta no seu comportamento diário. Impacta no que acontece na segunda a sexta, impacta o que você faz, como você trata os seus relacionamentos, como você trata a sua individualidade, impacta em tudo. E Eduardo, então a gente vai falar de santidade, e o que é santidade? A santidade, eu tenho aqui vários pontos, mas eu vou falar só o tema. A santidade é a vontade declarada de Deus para nós. Ele deseja que nós sejamos santos, como Ele é santo.
A santidade é a marca de quem pertence a Cristo. Está morrendo, né? Som. Você consegue dar aquela voz de Cid Moreira que estava nesse, não? Melhorou? Então, olha, a santidade é a vontade declarada de Deus. A santidade é a marca de quem pertence a Cristo. Você pertence a Cristo? Então é uma marca da sua vida, santidade. A santidade é um processo contínuo, todo dia. Nós não somos santos hoje e não preciso mais me preocupar com a santidade. Ele é um processo, todo dia, até que Ele venha. Nós precisamos de santidade e buscar cada vez mais santidade. Santidade é algo que exige renúncia. Renunciar a muitas coisas para ser santo como o Senhor é santo. Santidade é algo que começa no coração, no centro das nossas vontades. Quando a gente precisa desejar, a gente precisa buscar, ele é o alvo, santidade como alvo. Quando você está atirando no alvo, você foca, você se esmera, você pega na posição certa, espera o momento adequado, você tem foco. Santidade precisa da nossa atenção. É algo que começa no coração. A santidade é algo que alcança todas as áreas da nossa vida. Eu não posso ser santo apenas numa área, eu sou santo em todas as áreas da nossa vida. A santidade nos faz diferente do mundo. Completamente diferente. Aqueles que têm a marca de cristão, aqueles que realmente professam o Senhor como Senhor e Salvador, são diferentes deste mundo, porque existe santidade. E a santidade, ela é possível porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Pela própria força da minha carne, a minha carne quer me afastar da santidade, mas eu quero dizer para você que nessa luta, nesse processo diário, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, Ele vai prover tudo o que for necessário, a perseverança, a coragem, a ousadia, a intrepidez, para que você busque essa santidade. Ele vai trazer o entendimento da palavra, para que você entenda a vontade de Deus e seja santo como Ele é santo. Então veja que santidade é algo maravilhoso, é algo que está no coração de Deus para nós e que a gente precisa buscar como alvo. Vamos então ao versículo 1 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 e 2, para que você entenda esse contexto aqui. Olha o que diz Paulo no versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a você da parte do Senhor Jesus. Ele afirma que aqueles cristãos da igreja de Tessalônica, eles já estavam... Algum ali? Vamos pro terceiro. Som. Ótimo. Se você conseguir abaixar um pouquinho só aqui no retorno, que ele está bem forte aqui. Então, Paulo está falando para aquela igreja em Tessalônica, que eles já faziam, eles já estavam atentos àquilo que Paulo havia ensinado para aquela igreja, mas que eles precisavam continuar progredindo cada vez mais. Quero dizer para você, que a vida cristã nunca é um estado de acomodação. Eu estou muito bem com Deus, cheguei eu estou em outro patamar, Eduardo. Não pode acomodar. Você precisa continuar buscando. Sabe por quê? Quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece de você. É interessante que a gente falou disso nas marcas do cristão. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu passo a me conhecer e a ver que eu preciso mais de Deus. Então, a vida cristã nunca é um estado de acomodação. Ela tem que ser uma vida progressiva. Paulo, em momento algum aqui, disse nesses 2 versículos:
Não, Paulo não diz, mudem completamente, ou Paulo não diz, vocês já chegaram lá. Não, ele diz, progredindo cada vez mais. Ele está incentivando aqueles cristãos a continuar buscando mais, querendo aprender mais, querendo ser transformado, querendo ser mais santo a cada dia. Então não se acomode, porque a santificação é um processo. Você venceu essa semana? Você venceu seus limites? Você venceu seus desejos para essa semana? Pois é, eu quero dizer para você que daqui a pouco, quando der meia-noite, que começar o dia seguinte, quando você acordar lá por volta das... Tem uns aí que acordam 4, 5, 6. A hora que você acordar, eu quero dizer para você... Agora vai, hein? A hora que você acordar, eu quero dizer para você que você tem uma chance nova de ser santo como o Senhor é santo. E progredir. O que você fez na semana passada serviu para a semana passada. Busque mais a Deus. Continue buscando mais a Deus. Jesus vai sempre nos encorajar a perseverar. Porque Ele deseja que eu e você sejamos santos. Santidade é algo que agrada a Deus. Versículo 3, que foi o versículo que nós lemos. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Deixa eu falar algo para você. Talvez você já se pegou perguntando assim, qual profissão devo escolher? Com quem devo casar? Onde devo morar? Todo mundo aqui já fez esse tipo de pergunta? Com certeza, né? Talvez você esteja se fazendo uma pergunta parecida com essa. Sobre esse plano, o que eu devo fazer? Você talvez esteja diante de um grande desafio e está se perguntando o que eu devo fazer. Quero dizer para você nessa noite que antes de responder qualquer uma dessas perguntas, Deus já revelou a você qual é a sua vontade principal. Versículo 3 diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Meu querido, santo significa separado por Deus e para Deus. Você é santo? Amém? Você deve ser separado por Deus e para a glória de Deus. Ser santo deve ser a base de todas as outras coisas. Busque a santidade antes de buscar qual deve ser a profissão que deve escolher, com quem deve casar, onde deve morar. Porque quanto mais santo, quanto mais buscar a santidade, mais próximo da vontade de Deus você vai estar. E automaticamente, quanto mais próximo da vontade de Deus você estiver, a sua profissão vai ser vocacionada por Ele. Com quem você deve casar vai ser vocacionado por Ele. Onde deve morar vai ser instruído por Ele. Percebe que quanto mais próximo de Deus você estiver, todas as outras coisas vão se encaixando. Falei para você que eu tive um grande livramento hoje, não fui eu, foi a minha filha. E eu vinha orando por uma situação que ela estava vivendo, e te confesso que eu não sabia como lidar. E Deus foi trabalhando. Se passaram 8 meses, e Deus deu um grande livramento para ela. Teve uma hora que eu fiquei assim, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, faço, não faço, como faço, não sei como fazer. Sabe aquele momento que você não sabe como agir? Pois é, eu tive nesse momento aí de como não sabia como agir. Mas Deus já estava trabalhando. Porque você precisa crer que o Senhor, Ele trabalha em favor dos seus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos buscar a santidade, porque todo o resto o Senhor vai trabalhar. Todo o resto o Senhor vai botar no lugar. Quanto mais buscarmos a santidade, mais próximos estamos dEle. Mais próximos estamos da vontade dEle, que é a santificação de vocês. O processo, então, da santificação significa ser separado para Deus, significa abandonar o pecado, significa tornar-se cada vez mais parecido com Cristo. Você quer se parecer com Cristo? Eu quero. Ele era humilde, Ele era manso, Ele era sábio. Que isso a gente possa buscar constantemente. A santificação não significa uma perfeição instantânea, ninguém vai fazer assim, resolvido o problema. Não, mas uma vida de transformação diária.
que a gente possa buscar isso. Então, parte B do versículo 3, quando ele fala que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês, versículo 4, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Versículo 5, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está falando por uma coisa muito específica daquela igreja. As pessoas saíam da sociedade com aquela prática, era uma prática daquele lugar, moralidade sexual, uma série de perversões, e aí eles encontravam a verdade do Evangelho. E aí o que é que acontece quando a gente está no mundo e a gente encontra a verdade do Evangelho? É como se os nossos olhos se abrissem, e a gente começa a enxergar os nossos erros. Mediante o quê? Mediante a luz do Evangelho, aquela claridade que vem sobre nós e mostra os nossos erros. E Paulo está dizendo para eles aqui, para aquela audiência, e ela é muito peculiar para os dias de hoje, porque o mundo hoje, ele prega exatamente essa imoralidade sexual, essa liberdade que não tem fim, cada um tem a sua própria verdade, não é isso? Pois é, se encaixa perfeitamente. Mas eu quero dizer que isso não agrada a Deus. Ah, Eduardo, mas de vez em quando eu caio, de vez em quando eu tropeço. Sim, enquanto nós estivermos nessa carne, a gente vai tropeçar, mas se você e eu buscarmos santidade diária, se afastando do pecado, fugindo da aparência do mal, com certeza tudo será diferente. Para aqueles cristãos, viver em pureza significava romper completamente com a cultura ao seu redor. Eles eram novos convertidos, saíam daquela promiscuidade da cidade, daquele lugar, e estavam no meio do povo de Deus. Para eles significava romper com a cultura ao redor. E eu quero dizer para você hoje, 2026, Taquara, para você ser santo, você precisa romper com a cultura desse mundo que está ao redor. A mesma coisa que acontecia em Tessalônica acontece nos dias de hoje. A gente acessa uma rede social, a gente acessa uma roda de amigos, a gente tem vários locais onde isso é muito comum. Eu quero dizer para você, se você quer ser santo como o Senhor é santo, você e eu precisamos romper com a cultura ao redor. Ele também estende aqui nos versículos 4 e 5, ele falando sobre que aquele povo precisava controlar o seu próprio corpo com santidade e honra. Isso traz para a gente entender que o que o nosso corpo vai desejar é sempre o pecado. O que a nossa própria vontade da carne vai desejar é o pecado, mas eu quero te dizer o seguinte: nós, em Cristo Jesus, como filhos de Deus, como homens e mulheres que têm a verdadeira marca de um cristão, nós não somos mais governados pelos próprios desejos, mas somos governados pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Gente, isso é uma declaração tremenda. Porque quando a gente fala que eu sou o governo da minha vida, eu é que sei, você está sendo governado pelo seu desejo. E eu quero dizer que o seu coração é enganoso e que você vai tender para o desejo da sua carne. Agora, no momento em que você tem um encontro com Cristo, que a sua vida é impactada por esse encontro, o Espírito Santo começa a habitar dentro da sua vida, você não é mais governado pelas suas vontades e os seus desejos. Eu e você somos governados pelo Espírito Santo de Deus. E nisso tem um contraste enorme na nossa vida. Os gentios, ou aqueles que não conhecem a Deus, como eu e você já fomos, vivíamos segundo as nossas paixões, não conhecíamos a Deus. Você lembra desse tempo? Que você vivia de acordo com a cabeça mandou, eu vou lá e faço. Eu vivo mesmo da forma que eu quero, eu não conheço esse Deus, Deus não é para mim, estou muito novo, esse negócio é para quando eu estiver velho, eu vou procurar por Deus, que eu quero aproveitar a minha vida. Pois é, os gentios é que vivem assim. Aqueles que não conhecem a Deus é que vivem assim. Agora, eu e você, discípulos de Cristo, aqueles que conhecem a Deus, vivem como quem conhece a Deus. Vivem em santidade, honram o seu corpo. A juventude de hoje, ela diz assim: eu sou jovem, eu quero viver na intensidade do que o meu corpo pode fazer. Ele abusa do seu corpo fisicamente. Tem jovens aí com 25, 30 anos
que parece que são verdadeiros velhos, porque eles consumiram toda a sua juventude, com excessos, com uma série de coisas. Pois é, eles não honram o seu corpo. A sociedade hoje, não somente hoje, mas já há muito tempo, ela vive nessa liberdade. O que essa liberdade traz para a sociedade? Eu tenho que curtir o momento, é isso mesmo, seja com esse hoje, seja com aquele amanhã, seja com aquela amanhã. Essa liberdade é o que Paulo está dizendo aqui, quando Paulo disse que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos, se queremos santidade como alvo, a gente precisa, eu vou refazer a frase, se nós temos santidade como alvo, importa o que nós fazemos com o nosso corpo, importa. Versículo 6, Paulo diz assim: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Paulo aqui está reforçando que esses pecados, essa vida fora da santidade, esses pecados que aquela igreja cometia, eles não atingiam somente a pessoa que cometia o pecado. Esse tipo de pecado sempre atinge outras pessoas. Por exemplo, pecados como aquela igreja cometia, como a sociedade hoje comete, atingem o cônjuge, atingem a família, atingem a igreja, atingem a própria pessoa, atingem e ofendem a Deus. Então veja que há consequências, tanto que Paulo diz aqui, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Então a gente precisa, mais um motivo para buscarmos a santidade, porque as nossas escolhas atingem o nosso próximo, atingem aqueles que estão ao nosso derredor. Também Paulo diz nesse versículo, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. É muito interessante. Deus leva a sério a santidade do seu povo. Olha, o povo de Israel estava lá, obedecendo a Deus, seguindo os seus preceitos, oferecendo lá o seu sacrifício pelo pecado, tudo direitinho, e Deus, com a sua mão sobre eles, abençoando, dando vitória contra os inimigos, porque aquele povo estava se santificando, buscando a Deus. O que acontecia? Daqui a pouco um deles, tinha um povo lá próximo, eles se prostituíam com aquele povo, com os deuses daqueles povos, eles sabiam que não poderiam estar encontrando com pessoas dos outros povos que não agradavam a Deus, e eles faziam isso. O que acontecia? Eles começavam a pecar, e aquela mão que os protegia, eles começavam a perder guerras, eles começavam a sofrer, porque eles se afastavam de Deus. O pastor falava pela manhã, a gente precisa buscar obedecer. O pastor usou uma palavra muito forte, posicionar. Quando alguém fala assim, você precisa se posicionar, não dá aquele saculejo, você não fala assim, meu Deus, caramba, eu tenho que tomar um jeito. Alguém fala para você, se posiciona, rapaz. Então você precisa dar aquela sacudida do lugar que você está para uma posição diferente. Pois é, santidade também é assim. E eu quero te dizer que Deus leva muito a sério a santidade do seu povo. Lá em 1 Pedro, coloca para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Olha, enquanto você abre, eu quero dizer para você que nós somos tão abençoados quando nós agradamos a Deus. Olha, nós vivemos uma plenitude, eu tive a oportunidade de falar isso na quinta-feira, sobre a plenitude da nossa vida cristã. Nós somos tão abençoados nessa plenitude quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós buscamos a santidade. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Versículo 15 diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou
santo. É desejo de Deus que nós sejamos santos. Eduardo, como é que funciona na segunda-feira? Aonde que eu preciso ser santo? Eu não tenho como te dizer isso. Mas eu quero dizer que você precisa, é como se fosse um óculos, né? Você está vendo meu óculos aqui? É como se fosse um óculos da santidade. Você vai entender o que eu quero dizer, né? Você vive uma vida longe de Deus. Quando você busca ter santidade, é como se você precisasse mudar a sua vida para enxergar tudo que está ao seu redor. Que comece na segunda-feira, no primeiro dia. Que você já comece com atitudes diferentes, fugindo de coisas que não agradam a Deus, fazendo escolhas, tendo vontade de agradar a Deus em santidade. Eduardo, mas é difícil, mas é possível. Conforme eu te falei, você não está sozinho nisso. Essa missão não cabe a você sozinho. Na hora que você estiver em oração, pedindo a Deus que te dê forças, para que você seja melhor para Deus, para que a sua vida agrade mais a Deus, inclua o Espírito Santo nisso. Espírito Santo, preciso de ajuda. Espírito Santo, me dá coragem. Espírito Santo, me dá forças para que eu possa ser santo. Versículo 7, de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ele resume, dizendo que Deus não nos chamou, você não foi resgatado do poder das trevas, você não foi resgatado desse mundo para uma vida de impureza. Deus, quando vai lá fora e nos resgata, nos alcança, você foi alcançado pelo poder de Deus? Amém? Glória a Deus, tome isso como algo maravilhoso. Tome isso como algo assim, que Deus olhou para você de uma forma muito especial, como Ele deseja que todos esses que vivem da forma que a cabeça manda, longe de Deus, o Senhor está pronto para receber cada um deles. Mas se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor já trabalhou o nosso coração. Então, quero te dizer que a salvação não é apenas a libertação da condenação eterna. Também é a libertação do domínio do pecado. Uma vez éramos dominados pelo pecado, hoje não somos mais. Quem foi chamado por Deus recebe um novo propósito de vida, e eu quero que você tenha muita atenção quanto a isso. Tive a oportunidade de pregar falando sobre Jonas, que Deus tinha dado um propósito para Jonas. Vai lá e prega, faz a minha vontade. E Jonas correu da vontade de Deus, né? E aí passou por tempestade, dificuldades. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a sua vida tem propósito. Deus quer te usar para fazer muitas coisas na obra dEle. Deus quer te usar como luz. Deus quer te usar como sal para muitas pessoas. Deus quer te usar para falar do seu amor. Deus quer te usar para tantas coisas. E às vezes a gente fica preso em tantas coisas desse mundo. E deixa o propósito que fomos determinados de lado. Espera aí que uma hora eu vou atender o propósito para o qual fui chamado. Eu pergunto para você aí que está aí me vendo. Qual foi o propósito de Deus para a sua vida? Eduardo, eu deixei isso de lado, eu deixei um pouco para trás, eu estou envolvido em muitas coisas, a vida é muita correria. Meu irmão, importa que eu e você possamos cumprir o propósito que Deus nos determinou. Não sei o propósito, ore a Deus que o Senhor vai revelar qual é o propósito dEle para a sua vida. Mas eu já quero te dizer de antemão, o propósito de Deus também para a sua vida, para todos nós, é que nós possamos agradá-lo, é que nós possamos viver em santidade e que nós possamos cumprir a sua vontade, indo e pregando o Evangelho a toda criatura, sem dúvida nenhuma. A santidade que a gente está falando nessa noite, ela não é o meio para sermos salvos. Ela é o resultado esperado de quem é salvo. Percebeu a diferença? Ela não é o meio que você vai ser salvo. Ela é o resultado esperado de quem foi salvo. Eu e você fomos salvos, amém? Você foi salvo? Amém. Então se espera de nós que nós possamos buscar essa santidade. Quero falar de algo que o pastor Josenildo fala no seu livro, e é bem interessante. Ele compara a santificação com um bronzeamento. Quem gosta de praia aí? Eu gosto. Aí você vai para a praia, né? Antigamente tinha, não sei nem se tem hoje, que hoje é a Anvisa, o Inmetro, né? Mas antigamente tinha
almofadinhas. O pessoal está rindo é porque lembra, né? Tem um pessoal mais novo ali do YouTube que não lembra, não. O pessoal mais antigo lembra. Era uma almofadinha, o negócio era da cor assim de um óleo. Urucum, isso, muito bem. E aí você vai para a praia, o que você quer? Não, eu tenho que sair daqui com uma marca, eu tenho que sair daqui reluzente, né? Pois é. Veja se não tem uma similaridade. O bronzeamento é o resultado de pessoas expostas ao sol. Você vai para a praia, pega aquele solão, sai de lá bronzeado, chega em casa, você olha no espelho, caramba, você parece até que está, né, mais vivo. Bronzeado parece que você está mais vivo. Quando você está naquele escritório amarelo, que você fica lá sem pegar sol, tu fica pálido, né? Fica meio, né? Mas quando você passa lá uma semana, que tu vai na praia, depois de 10 anos você conseguiu ir à praia, pega um sol, sai todo queimado, mas você sai vivo, sai bonito. Pois é, o bronzeamento é o resultado de pessoas expostas ao sol. Normalmente, ou deveria, ser gradual. Tem gente que fica 10 anos sem ir à praia, quando vai à praia quer arrancar o couro num dia só, sai de lá queimado, aí vai botar caladril, vai botar hipoglós, vai botar tudo que tem direito. O pessoal sabe disso aí, né? Pois é, a santidade, ele é o resultado. Assim como o bronzeamento é o resultado de pessoas expostas ao sol, a santidade é o resultado de pessoas expostas a Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais exposto está o nosso coração perante Deus, mais nós nos enxergamos e temos a necessidade de buscar essa santidade. Mas existe um negócio aí chamado bronzeamento artificial, não é? Ele é artificial porque remete a algo que não é natural. Assim como a santidade, também existe uma santidade artificial, que é algo que não remete àquilo que é natural. O que é essa santidade artificial, Eduardo? Aquela que não é natural, muitas vezes nem é real. É aquela santidade da roupa, é a santidade do evangeliquez, é a santidade daquela, ô glória, palavra de vitória, externo. Todo mundo olha e fala, esse é santo, mas às vezes não é tão santo assim. Por quê? Porque é só externo. Quero dizer para você que essa santidade artificial, ela não interessa para a nossa vida cristã. A gente precisa ter uma santidade verdadeira, que é resultado de uma vida de oração, de amor pela palavra e o desejo de obedecer a Deus em tudo. Eduardo, e como é que eu faço para ser santo a partir de segunda-feira? Como é que eu faço amanhã? Primeira coisa, primeiro ponto, limpar-nos mais e mais. Isso significa procurar ouvir a Deus e sinceramente obedecer. Isso vai nos limpar. Quando a gente procura ouvir a Deus, quando parte de nós a atitude de eu quero mais de Deus, e sinceramente nós obedecermos a Deus, a gente vai sendo limpo. Isso faz parte do processo de santificação. A gente vai abandonando coisas. Mas também tem um segundo passo que é muito importante: evitar a sujeira que está à nossa volta. Talvez você lembre, na década lá de 90, eu morava num prédio, e aí assim, a gente passava o dia lá no tal do Play, você passava na rua, né? Você que foi criança nessa época, a gente só voltava em casa e comia e ia para a rua. Pois é. E aí, você acabava de entrar em casa, a mãe falava, vai tomar um banho. Tu tomava banho, estava ali, ó, com aquele cabelo divididinho no Gumex, limpinho. Se você voltasse para aquela rua, para correr de novo, em 2 minutos você estava completamente sujo de novo, não é? Pois é exatamente assim. Nós precisamos evitar a sujeira que está à nossa volta. Lembra que eu falei que santo é ser separado por Deus e separado para Deus? Então a gente precisa evitar aquele lugar que a gente sabe que vai nos levar para longe de Deus. A gente precisa evitar a conversa que vai nos levar para longe de Deus. A gente precisa evitar o site que vai nos levar para longe de Deus. A gente precisa evitar a rede social que vai nos afastar de Deus. A gente precisa evitar até aquela amizade do peito que, em vez de nos levar para Deus, nos leva para longe de Deus. A gente começa a se limpar. E depois que a gente vai sendo limpo pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, a gente não pode mais voltar para aquele lugar de sujeira.
Porque toda vez que a gente volta para lá, eu quero dizer para você, não flerte com o pecado. Você vai perder todas as vezes. Porque a sua carne vai gritar, e o desejo vai gritar, e você vai ceder. Então, está ali, passa longe. Está ali, não volta naquele lugar. Que você possa entender o que eu estou dizendo. Ser cristão é limpar-se e manter-se limpo das contaminações desse mundo. A santidade se torna um alvo na vida de todo cristão que ama e decide viver para o Senhor. E aí vem o versículo 8, onde nós vamos terminar. Versículo 8 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo então fecha essa parte dizendo: portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Olha, Deus, Ele ordena que a nossa vida seja santa. Ele provê toda a força que eu e você precisamos através do Espírito Santo de Deus. Mas essa carta de Paulo é muito categórica. Ele diz: quem rejeita essa coisa, que coisa? Viver uma vida de santidade. Não rejeita uma pessoa, mas rejeita o próprio Deus. Então, que eu e você, no momento em que nós estivermos fracos, que nós possamos lembrar que a santidade agrada a Deus, e quando eu rejeito essas coisas, eu estou rejeitando a Deus, porque Ele quer que nós sejamos santos. E Ele é tão generoso que diz o final do versículo, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ele não somente diz: olha, eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês tenham santidade na vida de vocês, porque isso me agrada, mas eu vou prover condições para que vocês sejam santos, e é o Espírito Santo que eu dou a vocês. A santidade, ela não depende apenas do seu esforço humano, mas da ação transformadora do Espírito na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você quer ser santo como o Senhor é santo? Fique de pé. Se Deus permitir, na semana que vem vamos falar da última mensagem sobre as marcas do cristão, que vai falar sobre deixar tudo para segui-lo. Feche os seus olhos aí onde você está.